Fala galera, vitória colorada. Vamos ver por onde o Inter venceu, por onde o Ramon conseguiu armar esse time, né? Mas antes de mais nada, vai lá, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ti que gosta desse conteúdo mais tático. Muita gente falando no 3-5-2, é um 3-5-2, mas eu enxerguei muito mais como um 3-4-3, digamos assim. Claro que esses números não querem muito dizer, vale muito mais, eu sempre comento isso, vale muito mais a movimentação no campo, né? O que o campo te entrega. E para quem tava no campo principalmente, né, dava para ver as linhas bem organizadas para atacar, para defender. Vamos começar pela fase ofensiva. E por que eu acho que foi mais um 3-4-3? Porque o Alan Patrick ele funcionou muito mais no terço final, dando profundidade, batendo na última linha, né, quase que na linha de Carboneiro e Vitinho, do que vindo aqui armar o jogo junto com o Thiago Maia e com o Bruno Henrique. Então ele foi de fato um atacante, digamos assim, um falso 9. Até ele vinha combinar jogadas atrás, mas muito mais batendo na última linha, e assim saiu o gol, né? O Inter que para atacar, né, saída de 3 com os laterais bem espetados lá na frente, Bernabé e Aguirre muito bem no jogo, um Thiago Maia e um Bruno Henrique bem atuantes. E aí por que eu acho que eles melhoraram, né? Porque o Ramon Dias sabiamente deu um terço de campo para eles, cada um no seu espaço aqui, né, cada um cuidando da sua região. Thiago Maia, né, com a função de combinar a jogada com o Bernabé e o Carboneiro, o Alan Patrick aparecendo por ali, e o Bruno Henrique com a função, né, de combinar a jogada com o Aguirre e com o Vitinho. Ele combina a jogada do gol, o Bruno Henrique participa da jogada do gol, então nenhum precisando, né, correr muito campo, né, entrar muito na área, sair do seu lugar, mas cuidando da região, né. Isso para um primeiro momento de esquema eles foram muito bem. Quando um subia, o outro fechava o espaço, e assim, né, ao contrário, quando um subia, o outro fechava o espaço. Carboneiro e Vitinho muito bem também, né, quando a jogada estava por um lado, o outro entrava na diagonal, quando a jogada estava pelo lado esquerdo, o outro entrava na diagonal, então funcionou muito bem. Mas por que eu acho que potencializou esse ataque com Vitinho e Carboneiro, né? Porque a maneira de defender também entrega como tu vai atacar, né? Então o Inter defendeu em bloco médio, já vamos passar para uma fase defensiva, mas ainda falando de ataque, porque o Ramon tentou replicar aquilo que a gente já esperava, né, do Corinthians, que ele tinha 3 caras finais, era Garro, o Yuri e o Memphis, né? Por um tempo às vezes Romero também, né, o outro Romero. E aí ele precisa, se ele vai marcar em bloco médio, ele precisa ter caras rápidos e que saibam atacar a última linha dos zagueiros, né? E o Carboneiro e o Vitinho sabem fazer isso, tanto que o gol sai de uma transição, o segundo gol sai de uma transição, né? Então vamos partir para a fase defensiva do Inter. Misturar um pouquinho, né? Só pra gente entender melhor a leitura. O Aguirre voltou fazendo uma linha de 5, Bernabé volta a fazer uma linha de 5, muito bem vista no campo, né? Bem fechado, Thiago Maia e Bruno Henrique. E aí tá o pulo do gato, né? Vitinho fecha o lado, o Borré não faria esse movimento de fechar tão bem assim o lado, uma linha de 4, o Inter defendendo 5-4-1. E o Carboneiro lá fechando o lado esquerdo com o Alan Patrick, sendo o homem mais avançado. O Inter não adiantou a marcação lá em cima, né? Não saiu marcando os zagueiros, marcava quando a bola chegava ou nos laterais ou nos volantes, marcava a pressão. E nem ficou lá atrás, então era um bloco médio, né? Deixa eu subir um pouco o bloco aqui. Um bloco médio muito bem compactado. Qual a dificuldade de ter um bloco médio e tu não marcar os zagueiros, né? Esses zagueiros, quando saem a bola aqui, nessa região, se eles têm um passe longo bom, vai pegar espaço aqui nas costas. Mas o Inter estava bem atento para correr para trás, né? E funcionou, né? E o Antony também estava adiantado, fez algumas coberturas. Funcionou muito bem. Quando a bola chegava aqui no meio, muita pressão, o Inter muito compactado, coberturas próximas. Quando a bola chegava do lado também, né? O Inter muito bem postado para defender. Outra situação também, né, que aconteceu muito no jogo, quando o Inter, aí sim já misturando um pouco, quando o Inter roubava essa bola, né, o Carboneiro e o Vitinho aproximavam do setor da bola e é assim que saiu o gol. Se a bola fosse roubada pelo setor esquerdo, o Vitinho já se desprendia da linha, né, e assim que ele faz o gol entrando em diagonal, e esses 3 caras aqui estão mais perto para contra-atacar, né? Então assim o Inter faz o segundo gol. E assim o Inter, né, construiu muitas jogadas em velocidade, em transição muito rápida, tendo esses 2 caras de velocidade. Por isso que o Vitinho foi um pulo do gato, foi muito importante pro esquema, né? E outra coisa que o Inter melhorou na sua defesa, tirando a bola defensiva, a bola aérea defensiva com o mercado, foi aquela situação de inversões. O Inter sofreu muito contra o Corinthians, quando tinha o meio campo losango, né, que a bola invertia, o Inter não conseguia chegar. Quando tu tem uma linha de 5, é mais fácil de cobrir o campo, o campo verticalmente, né? Porque tu tá, ó, vamos imaginar que a bola tá aqui e o time balança pra lá, né? O time balança pro setor da bola pra marcar, as linhas vão um pouquinho mais fechadinho. Quando essa bola entra num ponto aqui, né, o Aguirre tá mais perto pra saltar. Se é uma linha de 4, vamos imaginar que é uma linha de 4, ele tem que fechar mais, ele tá mais longe pra chegar. E aí o Inter sofria.
Como uma linha de 5, ele cobre melhor os lados e o Botafogo quase não conseguiu criou muito pouca situação, né? E acho que essa foi o pulo do gato do Ramon, de ter a estratégia, de pensar o jogo, de pensar de arquitetar, né, uma estrutura, tanto para defender como para atacar. Acho que ele armou o time para defender, né, para defender melhor, para estancar. A gente sofreu gol todos os jogos e funcionou. Para tirar o melhor do Alan Patrick, funcionou, ele muito mais perto do gol, né? E com isso veio, né, com um coletivo forte, a gente teve o crescimento do Thiago Maia, teve um Vitinho aparecendo, até o Bruno Henrique jogou bem, embora o Bruno Gomes tenha entrado, e a gente sabe que por ali vai ser o cara que vai jogar num futuro bem próximo. Mercado entre os zagueiros, melhorou o Juninho, melhorou o Vitão, então, assim, a gente só espera que isso continue para os próximos jogos e esse esquema seja mantido, porque deu resultado contra um bom time, mas precisa ainda, claro, ser lapidado algumas situações, mas é um início, é uma luz no fim do túnel.